Saudações, galera do YouTube. Sou Ezequiel Eugênio e você é muito bem-vindo ao Desvendando a Ciência. Hoje resolveremos aqui a ficha do número 7 e que, por sinal, parece tratar-se da última ficha aí de Física 2, destinada à Faculdade de Engenharia. Certamente, esta ficha contém 13 questões e eu penso que, se fores me acompanhar até o final, eu penso que esta matéria ficará para trás. Estou a falar da força magnética e campo magnético. Serão assuntos que é mesmo para o boi dormir. Não é? Então, antes mesmo de começarmos com a resolução deste vídeo, vou já pedindo aos meus amigos e minhas amigas que nos têm acompanhado, que por sinal ainda não são inscritos, que se inscrevessem, não é? Deem um like e também não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos, porque afinal, cada uma dessas ações ajudam-nos a crescer bastante. Está bem? Agora sim podemos partir para esta resolução. Espero que me acompanhe até o final do vídeo, porque afinal será uma resolução bastante turbulenta e de antemão já vou deixando aí uma dica: apertem os cintos, porque a resolução será mesmo muito turbulenta. Está bem? Ok, vamos lá mesmo à primeira questão que diz um núcleo de hidrogênio, um de deutério e um de hélio entram com a mesma energia cinética num campo magnético uniforme, não é? Perpendicular às suas velocidades. E a questão certamente aqui, ela já diz, e a questão aqui então pede-nos para comparar os valores dos raios das suas trajetórias circulares. Pronto, aqui a gente consegue ver que temos alguma coisa sobre raio envolvida, movimento circular, ok. Bem, para resolver esta questão, primeiro precisamos entender que trata-se de três partículas, não é, carregadas no seio de um campo magnético, que por sinal é um campo uniforme. Então, o que nós precisamos entender é mesmo o conceito da força de Lorentz. Estamos a dizer que a força de Lorentz é igual ao campo magnético, a carga, a velocidade dessa mesma partícula, vezes o seno do ângulo θ. E assim a gente consegue ver que este campo aqui magnético e estas velocidades aqui, elas encontram-se ali perpendicularmente, ou seja, encontram-se dispostas fazendo entre si ali um ângulo de 90 graus. Estamos juntos? Imagine simplesmente se na tela do seu dispositivo, não é, tivéssemos aí as linhas de campo, portanto, atravessando, não é, a tela do seu dispositivo, seja telefone ou computador, qualquer que seja o dispositivo, a gente teria que, se injetássemos esta partícula mais ou menos neste sentido, teremos aqui a partícula. Se ela fosse positiva, certeza que pela regra da mão direita a gente teria que a força de Lorentz estaria a apontar para cima e para este lado teríamos a nossa velocidade, e com certeza nós conseguimos enxergar aqui que se esta força na verdade aponta para cima, então o movimento dela dar-se-ia neste sentido. Estamos juntos? E se esta carga assim então fosse negativa, não é? Se ela fosse negativa, com certeza que a força de Lorentz estaria apontando, portanto, para baixo, não é? E a velocidade com certeza para este lado, teremos aqui a velocidade e com certeza a gente consegue ver que o movimento dela dar-se-ia neste sentido. Estamos juntos? Então, é mais ou menos esta ideia que nós precisamos compreender a partir daqui. Mas antes nós precisamos entender o seguinte, que quando estas partículas são injetadas neste campo, como elas apresentam um movimento circular, então esta força de Lorentz, em algum momento, ela vai se igualar à força centrípeta, que é responsável ali, não é, a criar um movimento circular. Ou seja, que pela segunda lei de Newton, teremos aqui o produto da massa e a aceleração centrípeta poderão então caracterizar esta força centrípeta e que por sinal também podemos dizer que ela será igual à força de Lorentz. Então, se esta igualdade aqui é verdadeira, podemos dizer que a força centrípeta é sim igual à força de Lorentz, não é? E que por sinal ela é igual ali ao campo magnético, a carga e a velocidade envolvida, e que por sinal também será igual ali ao produto da massa e a aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta, conforme a gente sabe, ela vai ser dada ali pelo quociente da velocidade linear pelo seu respectivo raio. Então podemos substituir aqui, não é? Vamos dizer que isto é a velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, se isto é verdade, podemos aqui inverter esta equação, simplesmente dizendo que a massa, não é, vezes a velocidade ao quadrado, tudo isto sobre o raio, deverá ser igual ali ao produto do campo magnético, a carga e a velocidade. E se isto é verdade, a gente pode ver aqui que podemos simplificar, não é? Aqui, logo de cara, conseguimos ver que uma velocidade aqui desaparece com esta velocidade, o que vai nos levar a concluir certamente que o nosso raio deverá ser igual ali ao produto da massa, a velocidade, que terá que dividir aqui pelo campo magnético e a carga. Atenção, a gente consegue ver que estas partículas todas, elas entram, não é, com a mesma energia cinética naquele campo. Então vamos ter que definir esta energia cinética. E conforme a gente sabe, a energia cinética na verdade vai ser dada ali
pelo produto da massa e a velocidade ao quadrado, tudo isto vai ter que dividir por 2. E se isto é verdade, podemos isolar a aceleração, aliás, a nossa velocidade. Então podemos dizer que a velocidade deverá ser igual a 2 vezes a energia cinética, e que tudo isto divide pela massa, e que tudo isto está sob o sinal da raiz. Estamos juntos? Então, a partir desta expressão, podemos substituir na nossa expressão. Vamos dizer que o raio vai ser dado aqui pelo produto, não é, da massa, e esta expressão que no caso diz-nos que é a velocidade. Então teremos aqui a raiz de 2 vezes a energia cinética, e que tudo isto vai ter que dividir pela massa, e que tudo isto vai ter que dividir aqui pelo campo magnético e a carga. Estamos juntos? Aqui então a gente pode sim dizer que o raio, na verdade, vai ter que ser dado ali por passando esta massa aqui para dentro da raiz, a nossa raiz, a gente vê que teremos aqui sim a raiz aqui da massa ao quadrado, não é? Multiplicando ali, portanto, pela energia cinética, multiplicando também por 2, e que tudo isto também terá que dividir pela massa, e tudo isso multiplicando por 1 sobre o campo aqui e a carga. Até que eu nem precisava chegar aqui. Acredito que os meus masas são muito bons a fazer deduções para explicar o que realmente está acontecendo, não é? Então aqui a gente pode simplificar uma massa com esta massa aqui no denominador, e vemos que esta expressão vai tomar uma nova cara, que na verdade será 2 vezes aqui a energia cinética, que multiplica pela massa, e que tudo isso por sua vez vai ter que dividir aqui pelo campo magnético, não é? A carga, e que tudo isso, pelo menos o número 2, está sob o sinal da raiz. Pronto. Chegado a este ponto, conseguimos deduzir a expressão que nos ajudará a chegar até ao raio. Estamos juntos? Se isto é verdade, podemos reduzir tudo isto aqui no nosso quadro, não é? Para deixar a expressão, aliás, para deixar o espaço muito mais bonito, não é? Deixa-me só apagar. Bom, chegado a este ponto, a gente consegue ver que aqui conseguimos estabelecer aí a relação do raio, não é? Que vai nos ajudar a determinar o raio, que exatamente cada uma daquelas partículas, portanto, vai descrever ali, quando estiver, portanto, sujeito àquele campo ali magnético. Estamos juntos? Então aqui a gente consegue ver que na nossa equação temos aqui uma massa e temos a carga. Quer dizer que naquelas partículas temos que investigar quem seria a massa e a carga de cada um daqueles elementos. Estamos juntos? Então vamos simplesmente dizer o seguinte, que para o caso do hidrogênio, não é? Vamos dizer que a massa, não é, do hidrogênio, vamos representar por mH, vai ser dada por uma unidade de massa atômica. Estamos juntos? E nós sabemos que a carga deste hidrogênio, é claro que alguns engenheiros já estão a ficar assustados. Carga do hidrogênio? Sim. É o seguinte, o hidrogênio em sua forma elementar não possui carga elétrica, pois os átomos de hidrogênio compartilham seus eletrões de forma, digamos, neutra. Estamos juntos? Mas num contexto geral, não é? Num contexto geral, ele é visto como sendo um elemento com uma carga próxima à carga do eletrão. Ou seja, estamos a dizer o seguinte, que nós teremos aqui mais E. Ou seja, a carga do eletrão, se o que estamos a considerar é módulo, ou seja, o sinal positivo. Estamos juntos? O mesmo a gente vai fazer com o deutério. Então vamos representar aqui pelo deutério. Vamos dizer que a massa do deutério, na verdade, ela vai nos dar ali aproximadamente 2 vezes a unidade de massa atômica. Estamos juntos? E a carga deste deutério, no caso, ela vai nos dar ali mais, ou seja, a carga do eletrão estamos a considerar em módulo. Estamos juntos? E é importante que a gente saiba que este deutério é um isótopo do hidrogênio, contendo prótons e nêutrons, o que faz com que ele certamente tenha estas cargas, ou esta carga. Estamos juntos? E a gente também vai ter que definir quem seria o hélio. Estamos juntos? Deixa-me aqui colocar o hélio. A massa do hélio, conforme a gente sabe, ou é obrigatório que a gente saiba, pelo menos a massa do hélio, isto é 4 unidades de massa atômica. Estamos juntos? O mesmo a gente vai ter que achar a carga, no caso a carga do hélio, a gente vê que ela vai dar ali mais 2 vezes a carga do eletrão. Estamos juntos? Ok. Chegado a este ponto, o problema já foi, digamos, resolvido. Estamos pelo menos digamos, 60% da resolução ou da solução do problema. Vamos lá achar uma relação entre os raios daquelas partículas. Portanto, achando aqui o quociente, teremos que o raio, não é, do deutério sobre o raio do hidrogênio, na verdade isto deverá ser igual ao quociente destas duas frações. Aquela história que todo mundo conhece, manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. A primeira, no caso, será 2 vezes a energia cinética, que é a mesma para todas as partículas, multiplicando, portanto, pela massa do hidrogênio, ou seja, pela massa do hidrogênio, aliás, do deutério, não hidrogênio, atenção aí, multiplicando pela massa do deutério, que tudo isso, por sua vez, vai ter que dividir aqui pelo campo magnético, e que terá que
multiplicar pela carga do deutério, que por sinal o numerador encontra-se sob o sinal da raiz quadrada. Multiplicando pelo inverso da segunda, teremos então que aqui será o campo magnético, não é? Multiplicando pela carga assim do hidrogênio, e que tudo isso por sinal vai ter que dividir aqui pela raiz de 2 vezes a energia cinética, que por sinal é a mesma, e tudo isso terá que multiplicar pela massa do hidrogênio, e tudo isso estará sob o sinal da raiz quadrada. Estamos juntos? Aqui a gente pode ver que pode simplificar este 2 com este 2, a energia cinética com esta energia cinética, o campo aqui magnético com este campo magnético, e a gente percebe que sobra com simplesmente aqui a carga do hidrogênio, que terá que dividir pela carga aqui do deutério, e que tudo isso por sinal terá que multiplicar aqui pela raiz do quociente ali entre a massa do deutério e a massa do hidrogênio. Estamos juntos? Então, chegado a este ponto, basta apenas levar aquelas expressões lá em cima, aqueles dados que nós temos lá. Temos aqui que o quociente aqui entre o raio do deutério e o raio do hidrogênio deverá ser igual ali a carga do hidrogênio, a gente sabe dizer que vale 1 sobre a carga do deutério, a gente sabe dizer que vale 1 também, não é? Vale-nos 1. Isto, na verdade, vai nos dar 1, não é? Tudo isto terá que multiplicar aqui pela raiz da massa primeiro do deutério. A massa do deutério, conforme a gente viu, vale-nos 2. Estamos juntos? Então, teremos aqui 2 sobre 1. Estamos juntos? Isto, na verdade, vai nos dar aqui raiz de 2, ou que simplesmente o raio do deutério deverá ser igual à raiz quadrada de 2, multiplicando sim pelo raio do hidrogênio. Esta é a solução, pelo menos é a comparação que a gente já sabe, ou já faz entre o raio do deutério e o raio do hidrogênio, ou simplesmente a gente pode só clarificar isto dizendo que é o raio do deutério, não é, como sendo igual a 1,4 o raio do hidrogênio, como a gente quiser, não é? Como a gente quiser. O importante é que até aqui eu penso que se isto valesse por aí uns 5, já tinhas 5 mesmo, não é? Já terias 5. Ok, vamos lá também fazer uma outra comparação entre o raio, agora vamos ver o raio do deutério sobre o raio do hélio. Isto vai nos dar, é só pegar essa expressão, não precisamos passear, vamos só pegar essa expressão. Vimos que é aqui, fica o raio, não é, do hélio, que terá que dividir pelo raio do deutério, multiplicando sim pela massa do deutério, que terá que dividir pela massa do hélio. Estamos juntos? E aqui a gente vai dizer que esta razão, ou seja, esta diferença aqui, não é, entre o raio do deutério e o raio do hélio, isto vai nos dar ali o quociente destes raios. Atenção, aqui no raio, que é carga, atenção e carga. A pressa é inimiga da perfeição, mas enfim, acredito que os engenheiros já haviam notado isto. Então aqui a gente terá que o quociente, não é? Aqui entre estas cargas, teremos que a carga do hélio, conforme a gente viu ali, ela vale-nos 2, não é? Que terá que dividir pela carga do deutério, não é? E a carga ali do deutério, conforme a gente viu, ela vale-nos 1. Estamos juntos? E tudo isso, por sinal, terá que multiplicar aqui pela raiz da massa do deutério, que conforme nós vimos ali vale-nos 2, sobre a massa do hélio, que a massa do hélio vale-nos 4. E na verdade aqui a gente sabe dizer que isto vai nos dar, isto aqui podemos achar a sua raiz, vai dar 2, ou simplesmente termos 2 sobre 2, vezes a raiz de 2, isto morre com isto, teremos que aqui, isto vai nos dar a raiz de 2, multiplicando ali pelo raio do hélio. Estamos juntos? Esta era a comparação que a gente precisava fazer para resolver este número 1, por sinal. Estamos juntos? Então, chegado a este ponto, vamos lá ver o que diz a próxima questão, que é a questão do número 2. Uma partícula positivamente carregada possui uma energia cinética de 4 keV. Entra num campo magnético uniforme, temos aqui a magnitude, temos que ela vale 0,10 teslas, não é? Com sua velocidade fazendo um ângulo temos aqui o ângulo de 65 graus com o vetor campo elétrico. Entenda que a trajetória da partícula será um hélice, não é? Um hélice com eixo na direção do vetor, temos aqui o eixo na direção do vetor campo elétrico. Depois vem aí para calcular o período da rotação, depois o passo e depois pede-nos aí para achar o período, achar o raio da hélice. Muito bem. Para resolver essa questão, primeiro precisamos esquematizar o que realmente aqui está a acontecer. Nós temos aqui que é a partícula esta, vamos considerar que está positivamente carregada e é o que o problema já diz. Vamos considerar que a direção do campo elétrico seja, aliás, do campo magnético seja esta, e o lançamento faz, não é? Teremos aqui a velocidade, no caso, temos que o ângulo, não é? Aqui é de 65 graus. Estamos juntos? A gente vai dizer o seguinte aqui, que para nós, se este é o campo
aqui magnético, não é? Esta é a nossa velocidade. A gente consegue ver que esta velocidade aqui terá suas componentes. Estamos a dizer que para este lado teremos uma componente, não é? E para este lado aqui também esta será uma componente, ou seja, teremos uma componente em x, aqui teremos em x, no caso vamos considerar em x ou em y, conforme a gente quiser, que na verdade ele vai ser dado ali por v vezes cosseno de 65 graus. Estamos juntos? E teremos aqui mais uma outra velocidade que no caso será perpendicular ao campo magnético, que no caso vale-nos v vezes seno de 65 graus. Estamos juntos? Agora, percebamos algo muito interessante. A força magnética ela é dada pelo campo, não é? Magnético, a carga vezes a velocidade vezes o seno do ângulo θ. Estamos juntos? Agora, o que a gente precisa numa primeira fase é achar o período de rotação. O período, a gente sabe dizer que vai ser sempre dado ali por 2π sobre a velocidade angular. E se isto é verdade, podemos dizer o seguinte: a relação que a gente sabe entre a velocidade angular e a velocidade linear é que a velocidade linear será igual ao raio vezes a velocidade angular. Ou seja, deixa-me escrever melhor isto. A velocidade angular, o que quer dizer que a velocidade angular será igual à velocidade linear sobre o raio. Se isto é verdade, podemos simplesmente dizer que isto será igual a 2 vezes π vezes o raio, tudo isto sobre a velocidade linear. Estamos juntos? Então, se isto é verdade, podemos só dizer que o período será dado por 2π, o raio sobre a velocidade. Agora, quem seria este raio? Nos lembremos que a força de Lorentz, não é? Nós dissemos que ela também deverá ser igual à força magnética, não é? No exercício anterior. E a gente disse que sim, que o raio deverá ser igual ali à massa, não é? Vezes a velocidade e que tudo isso por sinal terá que dividir pelo campo magnético, que terá que multiplicar aqui pela carga. Agora, percebamos que a força, ou seja, a velocidade a qual nos referimos é esta que vai fazer consigo, não é? Aqui com o campo magnético um ângulo certamente de 90 graus, que no caso seria uma componente, ou seja, em X ou em Y, como quiser, mas será exatamente esta que faz com o campo magnético ali um ângulo de certamente 90 graus. Estamos a dizer que este 90 graus aqui depois vai dar depois daquela história toda, isto vai sumir. Estamos juntos? Então, se isto é verdade, a gente vai perceber que a gente pode simplesmente afirmar que este raio será igual à massa vezes esta velocidade. Perceba agora que será esta velocidade aqui. Estamos a dizer a velocidade, não é? Vezes o seno do ângulo, que no caso 65 graus, e que tudo isso por sua vez vai ter que dividir aqui por o campo magnético e a carga. Estamos juntos? Então podemos simplesmente substituir na nossa expressão do período. Teremos aqui que o período será igual a 2π vezes o raio, agora dissemos que vale a massa, vezes a velocidade, vezes o seno de 65 graus, e que tudo isto vai ter que dividir aqui pelo campo aqui magnético vezes a carga, que terá que dividir por esta velocidade. E atenção, esta velocidade a qual nos referimos é esta velocidade que vai fazer com o campo magnético um ângulo de 90 graus, o que quer dizer que a velocidade será definida por isto, ou seja, será componente ali. Estamos juntos? Ou seja, 1 sobre a velocidade vezes o seno de 65 graus. Aqui a gente pode ver que é correto sim simplificar, e que o seno de 65 e o seno do 65, o que quer dizer que esta velocidade também terá que sumir com esta velocidade, o que simplesmente leva-nos a concluir que aqui o campo, aliás, o período será dado certamente por aqui 2, não é? Π vezes a massa, não é? E que tudo isso vai ter que dividir aqui por B vezes a carga. Estamos juntos? Esta será mais ou menos a expressão que vai nos levar aí a calcular ou a chegar à solução pretendida para achar o período. Mas percebe que no problema, não é? No problema não nos deram a massa, não é? A massa da partícula, e não sabemos que partícula é, porque ao menos se soubéssemos que partícula é, daria para pelo menos tentar aí, presumir tanto a sua massa, porque serão partículas certamente com o valor da massa ou a carga tabeladas, não é? Então, nós temos que para o período, para a linha A, bastava apenas chegar a este ponto, não é? Uma vez que já nos deram o campo magnético, não adianta, porque a gente vê que mesmo substituindo o campo magnético, não vai dar em nada, não é? Então, a gente assim já havia resolvido certamente a linha A. Agora, certamente, depois outra questão pede-nos aí para achar o passo, não é? Aqui, para achar o passo. O que seria passo? Eu penso que alguns masas aí e tal já podem estar a estranhar este pedido, mas é o seguinte, vamos lá pensar juntos. Um hélice, na verdade, né? Um hélice, não é? Nós podemos escolher um ponto qualquer.
Estamos a dizer que ele vai girar e estamos a contar que ele vai percorrer um certo espaço, não é? Se for uma embarcação, não é? Imagine que ela está se movendo para este lado. Então, ela parte deste ponto até este ponto. Então, o passo será certamente, não é? Imaginamos que este ponto aqui, que podemos chamar deste ponto aqui P, não é? Se ela sai deste ponto para este ponto, nós estamos a dizer que o passo, não é nada mais nada menos que a distância que o L se percorre ao efetuar uma rotação completa. Estamos juntos? Depois medimos ali a distância. Estamos a dizer que o ponto P sai daqui, não é? Ele vem, faz isto, depois volta à posição inicial. Então o passo seria esta distância e esta distância aqui. Estamos juntos? É claro que existem os passos efetivos, teóricos e tal. Não precisamos nada disso. Nós precisamos apenas do real. Estamos juntos? Então estamos a dizer que este seria o passo. O passo, na verdade, seria nada mais nada menos que a velocidade vezes o tempo. Estamos a dizer que é a distância. Aqui, simplesmente a gente pode dizer o seguinte, que o passo será dado por esta velocidade aqui será a velocidade na direção do campo magnético. Basta olhar aqui que a velocidade na direção do campo magnético será certamente esta velocidade aqui. Estamos a dizer aquela componente. Então estamos a dizer que nós teríamos aqui, não é? Que este passo seria dado pela velocidade vezes aqui o cosseno do ângulo, no caso 65 graus, e que tudo isso por sua vez terá que multiplicar aqui pelo tempo. Só que este tempo aqui é o que a gente calculou na linha anterior, que é certamente o período. Então vamos dizer aqui que o passo será dado por V vezes aqui cosseno, não é, de 65 graus vezes o período. O período a gente viu que dá 2π vezes a massa, e que tudo isso vai ter que dividir aqui pelo campo magnético e a sua respectiva carga. Quer dizer que o passo simplesmente pode ser ali dado por V vezes cosseno de 65 graus vezes 2π vezes aqui a massa, e que tudo isso vai ter que dividir por o campo magnético, a carga, por sinal, tá bem? Então, chegado a este ponto, a gente já havia aí achado o passo. Agora, para o raio, não precisamos sofrer. Se a gente for a voltar aqui, a gente vê que o raio pode ser achado por meio dessa expressão. Bastava voltar apenas a levar aquilo que o problema já tinha sido resolvido. Estamos juntos? Para ver o que diz o próximo número. Tá, ok, pronto, estamos aqui, o exercício número 3, que diz: um feixe de partículas positivamente carregadas se move a 3,5 vezes 10 elevado a 5 metros por segundo em um campo magnético uniforme. Um módulo, não é? Aliás, com módulo de 2 Tesla. Aqui vem orientado ao longo do eixo OZ, ok, conforme mostra a figura ao lado. A velocidade de cada partícula está contida no plano XZ, formando aí um ângulo de 30 graus, com o eixo OZ. Que pede-nos então para determinar a velocidade que atua sobre cada partícula. Ok. Eu penso que aqui está tudo muito bem simplificado. A gente pode ver aqui que nós temos aqui o campo magnético, temos aqui a velocidade, e o ângulo que eles fazem entre si certamente é de ali 30 graus. Então, se isto é verdade, a gente consegue ver que a fórmula é só aplicar, ou seja, só aplicar a fórmula. Estamos a dizer que a força, não é, magnética no caso, não é, será dada ali pelo campo magnético, não é, a carga, a velocidade e o seno do ângulo, ou seja, o seno do ângulo, o ângulo que a velocidade fará com o campo magnético. Não é? Então aqui a gente terá aqui a força magnética será dada aqui pelo campo magnético. Aqui a gente tem que este campo magnético aqui é dado por 2 vezes a carga. Percebamos que o problema já nos diz que o feixe de partículas positivamente carregadas. Okay? Então, se é positivamente carregado, quer dizer que há déficit de elétrons. Estamos juntos? Então, se há déficit de elétrons, quer dizer que há excesso de cargas positivas. Consequentemente, estamos a dizer o seguinte, que também no problema ele vai dizer o seguinte, que cada partícula. Então, quer dizer que estas partículas, vamos tomar que elas estão carregadas positivamente. Logo, é a carga do eletrão. O que quer dizer que esta carga é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Vezes a velocidade, que conforme aí o problema já nos diz, esta velocidade é de certamente 3,5 vezes 10 elevado a 5. Estamos juntos? E tudo isto vezes o seno aqui de quantos graus? Certamente 30 graus. Então vamos só dizer que esta força aqui magnética vai ser dada ali por este produto. E percebamos que aqui, não é, o seno de 30 graus vai nos dar 1/2. Este 2 vai sumir com este 2 aqui, com certeza. Estamos juntos? Ok, então podemos cortar isto, não é? Então aqui a gente terá o seguinte, que o produto aqui de 1,6 multiplicando por 3,5, na verdade este produto aqui vai nos dar 5,6 multiplicado por 10 elevado a, se a gente for a ver, isto vai nos dar menos 14. Estamos juntos?
Ok, então assim a gente já havia aí calculado a força magnética, que no caso isto é expresso em Newton. Estamos juntos? Ok, vamos lá ver o número 4 que nos diz aí. Número 4 que diz, a figura abaixo mostra um espectrômetro de massa utilizado na medida de massa dos íons. Um íon de massa M, não é, e carga mais Q é produzido praticamente em repouso, por meio de uma descarga através de gás realizada na fonte S. Ok? Temos aqui a fonte S, conforme nós conseguimos ver. Depois vem que o íon é, então, acelerado por uma diferença de potencial, penetrando depois num campo magnético B. Pronto. No interior do campo, o íon descreve uma órbita semicircular, não é? Esta órbita, terminando por atingir uma placa fotográfica onde deixa uma imagem situada a uma distância x, não é? Do ponto de entrada. Determine a massa do íon se o campo magnético, temos aqui, vale 80 Tesla e temos também que a diferença de potencial vale-nos 1 kV, ou seja, 1000 volts. Ok, olhamos primeiro para esta figura. Percebamos que nós temos aqui uma fonte, não é, onde são gerados os íons e a uma certa velocidade, não é? Ou seja, com uma certa diferença de potencial, eles são acelerados para esta região aqui, que nós podemos chamar de região B, por exemplo, e esta como sendo região A. Então, o que nós precisamos primeiro é entender que, neste caso, vamos ter que analisar sob o ponto de vista das suas energias. Estamos a dizer o seguinte, que aqui nesta fonte, olha que eles estão para ser acelerados, ainda não foram acelerados. Então, teremos o seguinte, que a energia mecânica no ponto A deverá ser igual à energia mecânica no ponto B. E sabemos que estas energias serão, a energia, no caso no ponto A, será dada pela energia potencial elétrica no ponto A, mais a energia cinética no ponto A, deverá ser igual à energia potencial elétrica no ponto B, mais a energia cinética no ponto B. E se isto é verdade, a gente pode analisar o seguinte, que no início o corpo, aliás, a partícula não tinha sido, ou seja, não estava em movimento, estava para entrar em movimento. Então, nós estamos a estudar no início da coisa. Então, no início da coisa, nós sabemos que esta energia cinética aqui não existia. Estamos juntos? E no final percebemos que a fonte já não existe, porque aqui a partícula estará sujeita a um campo magnético. Não tem nenhuma fonte ali com uma diferença de potencial. Então, estamos a dizer que esta energia potencial gravitacional aqui certamente será igual a zero. Então, podemos dizer que, aliás, energia potencial elétrica, não gravitacional. Desculpa aí. Aqui então a gente pode dizer que esta energia potencial elétrica no ponto A vai ser dada assim pela carga, não é? Aqui o campo elétrico e a distância. Estamos juntos? Isto tudo, por sua vez, deverá ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. A gente sabe dizer que o produto aqui entre o campo elétrico e a distância dá-nos o potencial elétrico. Então vamos dizer que esta velocidade aqui ao quadrado, não é? Deverá ser igual aqui a nossa carga, não é? O potencial, não é? Multiplicando por 2 e tudo isto terá que dividir aqui pela massa. Ou simplesmente que a velocidade deverá ser igual à raiz de 2 vezes a carga, o potencial e a massa. Então, esta é a expressão que vai nos ajudar aí a relacionar com o raio. E a gente sabe dizer que a força de Lorentz, não é? A força de Lorentz, ela será igual ao campo magnético, a carga, a velocidade e o seno do ângulo, afinal, desta partícula e o campo magnético. E a gente sabe dizer que isto será num ângulo de 90 graus, que quer dizer que o seno de 90 dá-nos 1. Então estamos a dizer que a força centrípeta que vai surgir, que vai obrigar o corpo a girar, será igual à força de Lorentz, que por sinal será igual à massa, à velocidade ao quadrado sobre o raio, que isto por sua vez deverá ser igual ali ao campo magnético, à carga e à velocidade. E aqui a gente pode sim senhor, ou sim senhor, simplificar aqui 2 com 2 aqui da velocidade, e a gente vai perceber então que o raio será igual aqui a massa, a velocidade, tudo isso que terá que dividir aqui pelo campo magnético e a carga. Estamos juntos? E chegado a este ponto a gente pode sim desenvolver, substituindo aqui no lugar da velocidade desta expressão, teremos aqui que, e passando esta massa para dentro da raiz, teremos então aqui 2 vezes a massa, a carga vezes a velocidade e tudo isso que terá que dividir aqui por B vezes Q. Estamos juntos, tudo isto sob o sinal da raiz. Então, assim a gente conseguiu achar a expressão que nos ajuda a simplificar, o que nos dá o raio. E a gente ainda assim pode trabalhar nessa expressão. Estamos a dizer que podemos meter esta carga aqui para dentro da raiz. Percebemos que teremos aqui que o raio será igual aqui à raiz, não é? De 2 vezes a massa, vezes a carga, vezes o potencial. Tudo isto que vai ter que dividir aqui pela carga. Afinal, tudo isto sob o sinal da raiz, não é? Ao quadrado a carga agora.
terá que multiplicar por 1 sobre o campo. Então, podemos simplificar aqui uma carga, com esta carga aqui no numerador, teremos então que a expressão toda vai nos dar, sim, que é 1 sobre o campo, não é? Aqui magnético, multiplicando por 2 vezes a massa vezes o potencial, que todos vai ter que dividir aqui pela carga, e que todos por sinal vai se encontrar sob o sinal da raiz. Pronto, assim a gente conseguiu achar aí a distância. Estamos juntos? Conseguimos achar, aliás, o raio. Então quer dizer que o raio, este raio aqui, desta extremidade a esta extremidade aqui, vai nos dar esta expressão que a gente calculou. O que quer dizer que esta distância aqui, não é, deste ponto a este ponto, a gente sabe dizer que será o diâmetro. Estamos juntos? Então basta multiplicar o raio ali por 2, que vai nos dar o diâmetro, ou simplesmente o x. Estamos a dizer que aquela distância ali, não é, no caso, vai sim nos dar que a distância, no caso o x, vai nos dar 2 vezes o raio, que por o x será igual a 2 sobre aqui o campo magnético, que terá que multiplicar pela raiz de 2 vezes aqui a massa, o potencial sobre a carga, e tudo isso por sinal, sob o sinal da raiz. Estamos juntos? Então é mais ou menos esta expressão que nós precisávamos tomar. Outro pedido certamente é para achar a massa. Basta isolar a massa desta expressão aqui. Então vamos dizer que a massa ali deverá ser igual ao B ao quadrado vezes o x ao quadrado vezes a carga, e que tudo isso por sinal deverá dividir aqui por 8 vezes o potencial. A massa aí terá como a solução, ou terás como a solução de 1,28 vezes 10 aí elevado a menos 19, não é? X ao quadrado, não é? Quilogramas. Pronto, então é mais ou menos assim que a gente devia resolver esta questão. Estamos juntos? Muito bem, para esta questão aqui do número 5, eu penso que mais do que correr para resolver, temos que ler e entender, que certificamos que estamos a entender o que estamos a ler, tá bem? Então vamos fazer isso juntos, de modo que a ideia aqui fique, tá bem? Então vamos lá. Temos aqui um fio, não é, curvado dentro de um semicírculo de raio R, formando um círculo fechado e conduz a corrente elétrica I. Ok, então vamos primeiro imaginar um semicírculo. Temos aqui um semicírculo, não é? Então temos aqui o semicírculo. Imaginamos que no interior temos ali algum condutor encurvado. Então depois, qual é outro ponto? Diz que o fio fica no plano XY e um campo magnético uniforme é direcionado ao longo do eixo positivo, no caso Y. Ok, então assim a gente consegue perceber, vamos lá, a gente consegue perceber o seguinte, que o problema diz que este semicírculo, na verdade, é contido, ou seja, está contido aqui num plano XY. Então podemos tomar que aqui nós temos os eixos, tá bem? Então aqui nós temos o Y e aqui nós temos o X. Ok, depois o que ele diz? Diz que um campo magnético uniforme é direcionado ao longo do eixo positivo Y. Ok, então, em outras palavras, estão a tentar dizer o seguinte, que aqui, não é, para cima, nós temos um campo magnético. Vamos tomar assim, só não quero encher as linhas. Mas pronto, tome que o campo magnético está apontando, portanto, para cima. Então nós temos aqui um campo magnético. Depois vem, determine o módulo, a direção e o sentido da força magnética que age nos contornos reto e curvado do fio. Ok, então aqui simplesmente temos que determinar aí a força magnética, o sentido e a direção, mais ou menos deste condutor. Deixa-me aqui sublinhar, deste condutor, esta parte reta aqui. Depois temos que achar desta parte aqui encurvada, está bem? Então é mais ou menos este o pedido do problema. Para tal, vamos simplesmente extrair esta parte aqui que nós primeiro precisamos estudar, que é o condutor reto. O que acontece naquele condutor? Vamos lá colocar aqui o condutor. Imagina que este seja o condutor. Eu sei dizer que este condutor, na verdade, conforme aqui já diz o problema, é curvado com um semicírculo de raio R. Então eu sei dizer que aqui a minha metade terei para este lado um raio e para este lado também um raio. Concorda, né? Exato. Então vamos dizer o seguinte, que o nosso comprimento L, não é? Na verdade vai nos dar a distância de uma extremidade à outra. Vamos dizer que este L vale 2 vezes o raio. Então, se isto é verdade, podemos tentar aí nos recordar o que diz a força que atua sobre um condutor retilíneo. Nós temos aí que a força, portanto, magnética que atua num condutor reto vai ser dado ali, portanto, pelo produto vetorial da
do vetor, no caso, vetor comprimento, que ou seja, com a direção do trecho do fio e sentido convencional da corrente. Estamos juntos? Então, temos aqui o produto vetorial com o campo, portanto, magnético. Então, isto aqui a gente vê que foi dado na forma aí vetorial. Podemos passar isto na forma escalar, que é simplesmente aí a força magnética vai ser dada simplesmente pelo produto escalar entre o campo aí magnético, não é? A corrente, o comprimento e o seno do ângulo, que no caso aí o comprimento fará com, aliás, com a corrente fará com o campo. Estamos juntos? Então, se isto aqui é verdade, a gente pode simplesmente ver o seguinte, que se a corrente, na verdade, vai percorrer neste sentido, a gente consegue ver que o campo elétrico, aqui, conforme diz o nosso problema, foi orientado para cima, então eles farão ali um ângulo de 90 graus. Então, a gente vê que este seno aqui vai nos dar 1. Estamos juntos? Então, a gente sim pode dizer que a força magnética que vai atuar ali, portanto, vai ser dada, portanto, pelo produto escalar entre o campo elétrico, a corrente e o comprimento. Estamos juntos? Então, esta sim é a solução do pedido. Mas antes, primeiro temos que fazer um estudo completo disto. Depois, a gente disse que o comprimento vale 2 vezes o raio. A ter que substituir, teremos aqui que a força magnética, portanto, vai ser dada ali por 2 vezes, não é? B, não é? Aliás, R, B, I. Estamos juntos? Então, esta mais ou menos será a solução do nosso problema, não é? Da força magnética no condutor reto. Mas e sobre o sentido de direção, o que vai acontecer? Percebamos o seguinte, que pela regra da mão direita, a gente tem que, se o campo magnético fica orientado para cima, não é? Nós temos que para este lado, não é? Perpendicularmente, teremos aqui a velocidade e de certeza que saindo da tela do nosso dispositivo, aí do seu telefone ou computador, estará saindo, portanto, a força magnética. Estamos juntos? Então, se isto é verdade, quer dizer que sobre este condutor aqui retilíneo, nós teremos ali a força magnética saindo, portanto, ali da superfície. Ou seja, teremos que esta força magnética, podemos aqui acrescentar alguma coisa, estará, portanto, na direção K. Estamos juntos? Ou seja, no plano Z, que é perpendicular aí ao plano. Estamos juntos? Ok, então chegado a este ponto, nós já havíamos calculado certamente aí o campo, aliás, a força magnética atuando neste condutor retilíneo. Estamos juntos? Ok, deixa-me apagar isto. Agora vamos lá também usar a mesma analogia para achar aí a força magnética sentido e direção para o condutor encurvado. Estamos juntos? Ok. Primeiro aqui fazendo uma simples análise, vamos lá fazer um zoom aqui e perceber o que acontece. Vamos lá extrair um pequeno elemento. Primeiro, vamos lá extrair um elemento aqui. Nós temos que este ângulo aqui, não é? Será dado por θ. Então, para nós podemos concluir que este pedacinho aqui será dθ. E esta distância nós sabemos que é o raio, não é? Do centro a qualquer extremidade deste nosso semicírculo. Então, se isto é verdade, a gente consegue perceber o seguinte, que nós aqui teremos o elemento dl, não é? Que é o arco. Perdão. Temos aqui o nosso arco. Para tal é preciso entender o seguinte, que esta fórmula, não é? Esta expressão que a gente colocou aqui, também vai ser válida para este condutor. Então vamos dizer que a força, não é, elementar, no caso de F, será igual ali ao comprimento, não é? Aliás, a corrente vezes o dl, não é? Ali o produto vetorial com o vetor campo elétrico. Esta expressão podemos ainda mais trabalhar, vamos dizer que aqui a força elementar vai ser dada assim, e que deixando isto na forma escalar, a gente vê que isto, não é? Na forma escalar, a gente vê que isto vai dar ali a corrente, não é? Ali, se a gente for a ver, este elemento aqui, com certeza vai nos dar ali o comprimento, que o comprimento para nós ali vimos que vai dar certamente o raio. Estamos juntos? Temos ali o raio e que tudo isto vai ter que multiplicar ali por d θ e que tudo isto terá que multiplicar aqui pelo B, que é o campo elétrico, e, aliás, o campo magnético, e também aqui, sem se esquecer, teremos que multiplicar pelo seno do ângulo θ. Atenção, nós estamos a partir deste ponto, não é? Estamos a girar até mais ou menos esta extremidade. Então, nós vamos convencionar que estamos a sair de 0π até π. Concorda comigo? Então, simplesmente aqui a gente vai dizer o seguinte, que para nós aqui a força magnética será dada por aqui a corrente, não é? Bem, temos aqui a questão do número 6 que diz um feixe de eletrões cuja energia cinética é
deram aqui é C, não é? Emerge de uma janela no final de um tubo acelerador de espessura fina. Há uma placa de metal à distância D desta janela, perpendicular à direção do feixe emergente, como ilustrado na figura abaixo. Ok? Temos esta figura aqui que no caso está ao lado. Ok. 6.1 PDI para demonstrar que é possível impedir que o feixe bata a placa se aplicarmos um campo magnético uniforme B. Ok? Depois PDI para 6.2 para identificar a orientação do campo magnético. Bem, temos aqui esta figura, não é? Temos aqui que, segundo diz o problema, um feixe de eletrons. Esta é uma palavra-chave. Eletrons. Eletrons. Atenção aí, eletrons. Estamos a dizer o seguinte, que não queremos que este feixe de eletrons bata esta parede. Qual é a ideia principal? É colocar nesta região algum campo elétrico que seja responsável em criar mais ou menos esta curvatura de tal forma que este feixe não toque esta parede. E isto a gente viu que é possível a partir dos exercícios anteriores através da força de Lorentz. Exatamente. Então nós vamos tomar que este seja um arco de tal forma que exista um raio aqui. Estamos juntos? Então vamos tomar que aqui existe um raio R. E que para isto aconteça, ou para que isto seja possível, vamos dizer o seguinte, que segundo Lorentz diz que a força de Lorentz na verdade vai ser ali igual ao campo magnético, não é? A carga, a velocidade e o seno do ângulo, pois este feixe aqui deve encontrar-se relativamente ali com o campo elétrico, aliás, com o campo magnético, deve fazer, portanto, um ângulo de 90 graus, o que quer dizer que este seno aqui vai nos dar 1. Estamos juntos? Então aqui estamos a dizer que a força de Lorentz deverá ser igual ao campo, no caso magnético, a carga, a velocidade. Estamos juntos? Esta será a relação que a gente precisa desenvolver. Mas, uma vez que a gente quer que este desvio aconteça de tal forma que seja em torno de um certo raio, que este raio, por sinal, seja menor ou ainda mesmo igual a esta distância, mas o que nós não queremos é que este raio aqui, não é? Ou este feixe bata esta parede. Então, aqui o que vai ter que acontecer será o seguinte, vamos ter que definir aquela antiga força que a gente outrora falou, que é a força centrípeta. Vamos dizer que a força centrípeta deverá ser igual à força de Lorentz, que é igual à massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio e que por sua vez deverá ser igual ao campo magnético, a carga vezes a velocidade. Vamos lá procurar isolar esta velocidade. E sem se esquecer que esta velocidade aqui vai desaparecer com esta velocidade. Percebemos que então o raio vai ser dado ali pela massa, não é? A velocidade sobre BQ. Estamos juntos? Chegado a este ponto, vamos ter que definir a energia cinética. Portanto, a energia cinética vai ser dada ali pela massa vezes a velocidade da luz, aliás, não velocidade da luz, a velocidade ao quadrado, linear no caso, que vai ter que dividir aqui por 2. Isolando ali, percebemos que esta velocidade vai ser dada por 2 vezes a energia cinética sobre a massa e tudo isso sob o sinal da raiz. Estamos juntos? Então, a ter que substituir, percebemos que esta é uma expressão que a gente já deduziu, é uma repetição do que a gente já fez lá atrás. Tá bem? Então, chegado a este ponto, a gente viu que não tem nada de estranho aqui, mas o importante é que criemos aqui uma condição de tal forma que isto tudo aqui no final deverá ser ali menor ou igual à distância D, que é esta distância. Estamos juntos? Então, se isto é verdade, vamos lá fazer o seguinte. Procurarmos introduzir dentro desta raiz esta expressão que nós temos aqui fora. Vamos dizer que o raio deverá ser igual ali à raiz, não é? De 2 vezes a energia cinética, não é? Vezes a massa, e tudo isto, por sua vez, terá que estar elevado ali ao quadrado. Estamos juntos? E aqui a carga ao quadrado. Portanto, teremos esta expressão. Basta então resolvermos em ordem, estamos juntos? Basta então que a gente resolva isto aqui em ordem A, B, sem se esquecer que isto tem que ser menor ou igual a esta distância D. Chegado a este ponto, basta olhar que esta relação aqui, não é? Se a gente for a procurar resolver em ordem a D, o problema já foi resolvido. Ou seja, estamos a dizer o seguinte, que elevando ambos membros desta expressão aqui ao quadrado, a gente vai perceber o seguinte, que teremos aqui 2 vezes a energia cinética, não é? E aqui multiplicando pela massa sobre aqui o B ao quadrado, a carga ao quadrado, isto deverá ser menor ou igual a D ao quadrado. Estamos juntos? Então, se isto é verdade, basta então aí que a gente procura isolar o B. Isolando o B, basta apenas tirar o B para este lado e a distância para este lado. Vamos dizer que o B, na verdade, ao quadrado deverá ser maior ou igual, aqui no caso, não é?
a 2 vezes a energia cinética, multiplicando pela massa, e tudo isso vai ter que dividir aqui pela distância ao quadrado vezes esta carga ao quadrado. Estamos juntos? E aqui simplesmente podemos dizer que o B deverá ser maior ou igual a quem? A 2 vezes esta energia cinética, a massa sobre a distância ao quadrado vezes a carga ao quadrado. E tudo isso sob o sinal da raiz. Então, assim a gente conseguiu provar que quando aplicado este campo aqui, não é? Este campo, na verdade, deverá ser ali igual, ou seja, maior ou igual a esta expressão toda aqui, para que este assunto aqui possa acontecer. Aliás, o que eles pediram possa acontecer, não é? Então, nós precisamos sim aplicar um campo aí magnético igual a esta magnitude aqui, para que este jato aqui de feixes não bata, digamos, esta placa. Agora, a outra questão pede-nos aqui para, digamos, identificar a orientação do campo magnético. Ok, vamos lá simplesmente trabalhar nesta figura aqui ou nesta imagem e percebamos algo muito interessante. Concorda comigo se isto é um feixe de eletrões, ele tem uma carga negativa? Exato. E lá a gente disse o seguinte, que quando a gente tem um campo magnético, perceba, um campo magnético em que ele fura a nossa tela, perceba, fura a nossa tela, se esta carga, não é, ou se este feixe de eletrões, ou vamos considerar primeiro uma carga positiva, não é, neste campo, o que vai acontecer certamente será que a força de Lorentz estará indicada para cima, porque a velocidade é para este lado. Estamos juntos? Então, estamos a dizer que se a força for para este lado, aí sim a gente vai conseguir desviar. Mas isto só se a carga for positiva, quer dizer que a trajetória será esta. Concorda comigo? Então, o que vai ter que acontecer? É que nós queremos, não é? Nós queremos que a trajetória seja esta mesma, não é? Mas a carga aqui tem que mudar de sinal. O que é necessário que a gente faça? Perceba que se a gente for a tomar agora nesta mesma situação, que a carga agora é negativa, a força de Lorentz estará apontando para baixo, não é? A velocidade para este lado, e de certeza que o cenário vai acontecer assim. Estamos juntos? A trajetória será esta, e não é isto que a gente quer. Nós queremos o inverso, quer dizer, queremos o seguinte, queremos que aqui o nosso feixe, na verdade, tem um sinal negativo, não é? Nós queremos que ele vá mais ou menos assim, não é? Então, se nós queremos que ele desvie mais ou menos neste sentido, uma vez que a velocidade é para este lado, não é? Temos aqui a velocidade é para este lado e a força de Lorentz tem que apontar para este lado. O que deverá acontecer? Certamente que o campo elétrico tem que exatamente sair da folha, quer dizer que elas não devem entrar, mas sim devem sair. Em outras palavras, estamos a dizer que elas devem sair dali. Estamos juntos? Ou seja, é da tela para os nossos olhos. É somente desta maneira que o campo, na verdade, aí vai se orientar. Aliás, vamos conseguir desviar este feixe. Então, dizer que devemos colocar lá um campo saindo mais ou menos da tela do nosso telefone, que somente este fenômeno aqui vai acontecer. E assim a gente conseguiu então resolver aí a questão do número 6. Tá bem? Ok, vamos lá ver o que diz a próxima questão. Muito bem, temos aqui a questão do número 7 que diz: dois fios paralelos de comprimento infinito estão no solo separados por uma distância A, não é? Este A temos aí que vale 1 centímetro, não é? Um terceiro fio de comprimento igual a 10 metros e massa 400 gramas transporta uma corrente de 100 amperes e é levitado acima dos dois primeiros em uma posição horizontal no ponto intermediário entre eles. Os fios de comprimento infinito transportam correntes I2 na mesma direção, mas na direção oposta à do fio levitado. Determine a corrente elétrica que o fio de comprimento infinito deve transportar para que os três fios formem um triângulo equilátero. Ok, primeiro nós temos que pensar no seguinte, que é uma situação na qual nós temos três fios. Vamos considerar que o primeiro encontra-se aqui, depois teremos aqui o segundo, não é? E vamos considerar que temos um terceiro, de tal forma que eles vão ter que formar aqui um triângulo equilátero. Estamos juntos? Onde, se a gente for a fazer um zoom, estamos a dizer que a distância, não é, que separa a todos estes três fios deve ser a mesma. Aqui a gente consegue perceber também o seguinte, que estes dois fios, não é, são percorridos por corrente I2, de tal forma que eles têm a mesma direção, mas têm direção oposta, não é, à corrente que percorre este
condutor nesta parte aqui superior. Estamos juntos? E sendo que estes de baixo têm um comprimento infinito e este de cima a gente sabe dizer que tem um comprimento ali valendo 10 metros. Estamos juntos? Então, o que nós queremos entender o comportamento é apenas estes 10 metros. Quer dizer, vamos usar a referência, o comprimento deste condutor que nós temos aqui de 10 metros, para então percebermos ali o que está a acontecer ou o que deve acontecer entre estes condutores para que este de cima, portanto, continue ali sendo levitado. Aqui, transpassando esta situação aqui, olhando mais ou menos, usando este lado aqui como a nossa vista, não é? Teremos aqui uma situação na qual teremos aqui um condutor na parte superior, não é? Até deixa-me puxar aqui para baixo, pois este problema acho que vai precisar de muito espaço. Ok, então temos aqui o primeiro condutor, não é? O que se encontra a levitar lá na parte superior. Teremos aqui outro condutor e aqui também outro condutor, de tal forma que esta distância, não é? Vamos considerar que ela vale 1 centímetro. Esta daqui também disseram que vale 1 centímetro. Esta também deve valer aqui 1 centímetro. E conforme a gente sabe dizer que se este condutor, na verdade, é percorrido por uma corrente, digamos que entra na tela, este também é percorrido por uma corrente que entra na tela, aqui, na verdade, estes dois vão se atrair. Mas é preciso entendermos algo muito interessante neste problema, que estes de baixo estão fixos. Como é que eles estão fixos? Através de um detalhe aqui. Vamos lá ver. Vem aqui que 2 fios paralelos de comprimento infinito estão no solo. Pronto, está aqui. Estão no solo. Aqui nós podemos pensar em uma situação em que estes dois que estão no solo, não é? Estes dois que estão aqui no solo, até deixa eu mudar a cor da esferográfica aqui. Estes dois estão aqui no solo. Haverá uma certa forma de atrito, né, que não vai permitir que os dois escorreguem, não é? Na tentativa de aproximar-se ou afastar-se. Estamos juntos? Então, a partir daqui a gente vai dizer o seguinte. Olhando para este condutor aqui na parte superior, nós temos algumas informações sobre ele. Primeiro é que ele tem uma massa, não é? E tem um comprimento. Então, se tem uma massa, estamos a dizer o seguinte, que como encontra-se na parte superior a levitar, estamos a dizer que no centro geométrico deste condutor aqui, para baixo, meu irmão, minha irmã, acredite que tem aqui um peso. Estamos juntos? E estamos a dizer o seguinte, que temos aqui este condutor, não é? E temos também este condutor. Vamos apenas estudar o comportamento de um condutor entre estes dois que estão embaixo, pois são percorridos pela mesma corrente. O que quer dizer o seguinte, que olhando para uma analogia, não é? Se a gente tem um condutor, não é, percorrido mais ou menos assim, a gente sabe dizer que à sua volta, não é, ele vai criar aqui um campo magnético, de tal forma que, pela regra da mão direita, o sentido será mais ou menos este aqui. Estamos juntos? Então, se o sentido será este, estamos a dizer que toda esta extremidade deste lado, teremos aqui o campo entrando na folha. Estamos juntos? Este lado teremos o campo entrando pela folha. Quer dizer que deste lado teremos os campos a saírem da nossa folha. Então, quer dizer o seguinte, que se eu aproximar mais um condutor aqui, não é? Sendo percorrido também por uma corrente, digamos, os dois são percorridos por correntes que vão no mesmo sentido. Perceba o seguinte, que este lado aqui, não é? Também teremos os campos apontando ou tendo o mesmo comportamento que este primeiro. Ou seja, pela regra da mão direita vão sair deste lado e vão entrar deste lado. Estamos juntos? Então, se isto é verdade, podemos fazer o seguinte. Só pense comigo, hein? Pense comigo. Imagine aqui um campo circulando, fazendo isto, saindo deste lado. O outro percorrendo saindo deste lado. Conseguimos perceber que este condutor aqui, não é? Terá um certo campo, não é? Saindo nele. Teremos aqui um campo saindo nele. E este condutor, por sua vez, podemos aceitar, não é? Aqui podemos aceitar que terá um campo ali circulando, o outro também virá circular e vai exatamente entrar aqui. E a gente consegue ver que temos aqui dois sinais diferentes. E se são dois sinais diferentes, quer dizer que estes dois vão se atrair. Concorda comigo? Então, se esta analogia é verdadeira, quer dizer o seguinte, que se eu tiver dois condutores, agora perceba, se eu tiver dois condutores em que o primeiro é percorrido no sentido contrário, o segundo também, digamos, continua no sentido original, ou quer dizer, invertemos apenas um. Quer dizer que o sentido deste é invertido e o sentido do outro ainda continua. O que vai acontecer será o seguinte, o campo deste, não é? Se a gente for usar a regra da mão direita, este vai originar um campo de tal forma que vai sair neste. Estamos juntos? E este vai criar um campo de tal forma que vai sair neste, o que quer dizer que os dois vão criar aqui campos de sinais, digamos, iguais, o que vai fazer com que estes dois ali se afastem. Estamos juntos? Então vamos lá usar este princípio, não é? Vamos lá usar este princípio para compreendermos aí o que acontece exatamente nesta figura aqui que nos foi dada, que na verdade é muito simples.
O que vai acontecer entre estes dois condutores é que são percorridos por correntes, digamos, em sentidos contrários. Estamos juntos? E a gente viu que se são percorridos em sentidos contrários, o que vai acontecer é que eles vão se repelir, com toda certeza. Então quer dizer que este, não é, este aqui, vai de certa forma repelir este aqui. Estamos juntos? E este aqui também vai de certa forma repelir este. O que quer dizer que estes dois, não é? Estas duas forças, aqui nós podemos chamar, atenção, vamos chamar este de condutor A, este de condutor B. Vamos perceber que esta podemos chamar de força magnética originada pelo condutor B sobre este condutor C. Estamos juntos? Sobre C. E aqui a este condutor também vamos dar um nome. Vamos dizer que a força magnética, não é, originada ali pelo condutor A sobre o condutor C. Estamos juntos? Então, se isto é verdade, a gente vai perceber o seguinte, que aqui nós teremos uma resultante de tal forma que teremos uma figura semelhante ao paralelogramo. Estamos juntos? Teremos algo mais ou menos assim. Então, aqui a gente consegue ver que teremos uma resultante. E sem se esquecer o seguinte, que estamos perante um triângulo equilátero, onde os ângulos internos são iguais. Estamos a dizer que aqui vai valer 60 graus, aqui vai valer 60 graus, aqui também vai valer 60 graus, aqui também vai valer 60 graus, pois os ângulos opostos ao vértice são iguais. Então, se isto é verdade, vamos só pensar no seguinte, que basta apenas determinarmos o valor de uma força para entendermos ou para sabermos quanto equivale com certeza a outra força. Então nós vamos dizer o seguinte, portanto vamos dizer, não é, que a força magnética vai ser dada ali pela permeabilidade, não é, multiplicando ali pela corrente, que no caso vamos chamar de corrente, uma vez que estas duas correntes aqui são iguais, estas chamamos de corrente I2 e esta de cima vamos chamar de corrente I1. Então vamos dizer que é o produto ali entre aquelas correntes, no caso corrente 1 e a corrente 2, e que tudo isso por sua vez vai ter que dividir aqui por 2π vezes aqui a distância que os separa. Estamos juntos? Isto tudo também aqui multiplicando pelo comprimento. E o comprimento a gente disse que vai apenas estudar o comprimento do condutor ali, digamos, com um comprimento de 10 metros. Aqui a gente vai dizer então que esta força magnética vai ser igual a esta permeabilidade aqui magnética e que, conforme a gente sabe, ela vale exatamente 4π vezes 10 elevado a menos 7 vezes a primeira corrente. A primeira corrente nós vimos que ela vale 100, estamos juntos, amperes, que terá que multiplicar por esta corrente I2 que não sabemos qual é e que apenas podemos designar pela letra I. Estamos juntos? E tudo isto vai ter que multiplicar aqui por 10 e por sinal tudo isto vai ter que dividir aqui por 2π vezes a distância que os separa. A distância que os separa, na verdade, nós vimos aqui que vale 1 centímetro. E se isto é verdade, vamos dizer que é 10 elevado a menos 2. Estamos juntos? Então aqui a gente pode dizer que a força magnética, portanto, vai ser dada ali por, olhando aqui o π pode simplificar com o π, o 4 sim pode simplificar com este 2. Teremos aqui 2 vezes 10 elevado a menos 7, não é? Vezes 10 elevado a 4. Pois este 2 aqui, ou seja, esta potência aqui quando passa por o numerador, o seu expoente muda de sinal automaticamente. Ficamos com aqui a corrente, não é? A multiplicar pelo 10. E o 10 aqui a gente sabe dizer que aqui podemos simplesmente adicionar e dizer que isto é 5. Estamos juntos? Então aqui a gente vai simplesmente dizer que a força magnética vai ser dada ali exatamente por 2 vezes 10 elevado a... Isto aqui, na verdade, vai nos dar, olhando para esta relação, vai nos dar sim aqui menos 2. Estamos juntos? Se isto vale menos 2 e então podemos dizer que esta força magnética aqui, não é? Já sabemos quanto é que ela vale. Voltando para este lado, estamos a dizer o seguinte, perceba, meu irmão, minha irmã. Perceba que esta força aqui, já definimos agora, temos que ela vale 10, não é? Aliás, vale 2 vezes 10 elevado a menos 2. Esta também vai valer 2 vezes 10 elevado a menos 2. Atenção, e, estamos juntos? Então, se isto é verdade, vamos só pegar esta figura aqui, que é o nosso paralelogramo, e aplicarmos aquela regra e simplesmente vermos o que acontece. Ok, vamos lá transladar aquela figura para aqui e percebermos o que acontece. Teremos algo mais ou menos assim. Opa, não olhe bem para a perfeição da figura, porque, pá, não se passa nada. Ok, teremos algo... Ei, nada, está demais. Mais ou menos, ok? Muito bem, acho que agora melhorou. Acho que melhorou.
Ok, vamos lá ver. Este ângulo aqui temos que vale 60 graus. E esta força aqui vimos que vale 10, não é? Ou seja, 2 vezes 10 elevado a menos 2i. Esta também, do outro lado, vai valer aqui 2 vezes 10 elevado a menos 2i. E se isto é verdade, estamos a dizer que aqui nós teremos a resultante. E pela regra do paralelogramo, nós vimos que esta resultante aqui vai nos dar aqui exatamente a primeira força, que no caso vale 2 vezes 10 elevado a menos 2i, tudo isto ao quadrado, mais 2 vezes aqui 10 elevado a menos 2i, tudo isto também ao quadrado, mais 2 vezes estas duas forças, que no caso aqui teremos 2 vezes 10 elevado a menos 2i, não é? Aqui, portanto, tudo isto aqui ao quadrado. Estamos juntos, afinal estamos a multiplicar por isto 2 vezes. Tudo isto multiplicando pelo cosseno, que estas duas forças, não é? No caso, aliás, eu ia simplificando aqui, não é? Bom, também é a mesma coisa, que podemos dizer que é 10 elevado a menos 2, mas o que eu queria era exatamente este aqui. Afinal, são estes dois que fazem entre si um ângulo de 60 graus. Estamos a dizer que é 2 vezes 10 elevado a menos 2 vezes i. Estamos juntos? Que a gente não confunda isto. Então, estamos a dizer que eles vão fazer aqui um ângulo de 60 graus. Então, vamos dizer que isto é cosseno de 60 graus. Ok. Chegado a este ponto aqui, basta apenas desenvolver, e eu sei que os engenheiros são muito bons a fazer isto, não é? Aqui a gente vai ter, portanto, que isto vai valer 4, não é? Vezes 10 elevado, tudo isto, portanto, a menos 4i ao quadrado. E a gente sabe dizer que isto está-se a repetir, então podemos multiplicar isto por 2, o que quer dizer que teremos aqui 8. Concorda comigo? Então, se isto é verdade, vamos dizer mais, vamos multiplicar por isto. Isto aqui a gente sabe dizer que aqui vai nos dar 4, não é? Pois 2 ao quadrado vai nos dar 4. Este 4 que vai resultar daqui, vezes este 2, vai nos dar 8. Concorda comigo? E vamos ter que adicionar, aqui a gente vê que será o 2 ao quadrado, portanto isto vai dar 4, 4 vezes este 2 vai dar 8, ou seja, teremos aqui 8 vezes 10 elevado a menos 4, não é? Aqui i ao quadrado vezes o cosseno de 60 graus. Estamos juntos? E tudo isto, aliás, tudo isto aqui, atenção, sob o sinal da raiz. Estamos juntos? Aqui. Ok, então podemos dizer que esta expressão toda vai nos dar quanto? Aqui nós podemos evidenciar isto, está a repetir, pois é um fator comum. Vamos dizer que 8 vezes 10 elevado a menos 4 e 2, tudo isto que terá que multiplicar por 1 mais cosseno de 60. Cosseno de 60 a gente sabe dizer que é igual ao seu complementar, ou seja, igual ao seno do seu complementar, que no caso é o seno de 30. E seno de 30 a gente sabe dizer que vai dar 1 meio. E 1 meio é 0,5, não é? Então teremos aqui 0,5. Ok? E tudo isto sob o sinal da raiz. E se isto é verdade, podemos então dizer que isto vai dar aqui a raiz de 8 vezes 10 elevado a menos 4 e 2 vezes 1,5. Concorda comigo? Então aqui a gente vai simplesmente fazer o seguinte, multiplicar apenas o 8, aí, não é? Vezes 1,5. E a gente vê que esta expressão toda aqui vai nos dar aqui a raiz de 12, perdão, vai nos dar 12 vezes aqui 10 elevado a menos 4 e 2. Estamos juntos? E aqui achando a raiz do 12, a gente sabe dizer que vai nos dar aqui 3,46. Estamos juntos? E este i aqui pode simplesmente sair da raiz. E aqui este 10 elevado a menos 4, podemos simplesmente dizer que é 10 elevado a menos 2. Estamos juntos? E aqui a gente conseguiu, portanto, achar a resultante, que por sinal é exatamente o valor, não é, que atua, digamos, para cima. Digamos que é resultante. Estamos juntos? Então, o que a gente quer é que ele continue em equilíbrio, que esta situação não se venha a alterar. Então, se isto é verdade, nós temos que garantir, não é? Temos que garantir que esta força-peso seja exatamente igual a esta resultante. E aqui estamos a dizer que estas duas devem se igualar. O que quer dizer o seguinte, que vamos lá ver, que a resultante deve ser igual exatamente ao peso, não é? E para nós a resultante vimos que deu ali 3,46 vezes ali a corrente, não é? Vezes 10 elevado a menos 2, que por sinal tem que ser igual ao peso. E o peso a gente sabe dizer que deram-nos ali uma massa equivalente a 400 gramas. E isto na verdade vai dar ali 0,4 quilogramas. Então vamos simplesmente dizer o seguinte, isto tem que ser igual ali a massa vezes a aceleração de gravidade, que por sinal é 0,4 vezes 10, ou seja, 3,46 i vezes 10 elevado a menos 2 tem que ser igual a este produto aqui. A gente vê que é 0,4. 0,4 é uma dízima, e uma dízima pelo próprio 10 vai nos dar aqui o 4. Simplesmente teremos aqui 4. Aqui então a gente pode simplesmente dizer que a corrente vai ser
ser ali igual a 4, que terá que dividir aqui por 3, não é, 0,46, não é, vezes 10 elevado a 2. Estamos juntos? Aqui então vamos simplesmente achar este quociente aí, 4 que vai ter que dividir por 3,46. Isto vai nos dar aí exatamente que a corrente vai nos dar 1,56, não é? 0, não é? Vezes 10 elevado a 2. Que a gente vê que pode deslocar esta vírgula para a direita, o que quer dizer que teremos aqui que a nossa corrente vai ter que ser exatamente de 156,0 ou simplesmente 156 o que? Amperes. Estamos juntos? Esta foi aí a nossa aproximação. Estamos juntos? Só penso que depois revisem aí essa substituição de valores e tal, se estiver correto ou não, é que eu já estou quase exausto, mas a ideia mesmo é terminar. Mas a ideia, o raciocínio para resolver esta questão é mais ou menos este aqui. Estamos juntos? Caso alguém tenha uma ideia contrária, eu agradecia que deixasse aí nos comentários, pois é só dessa forma que a gente pode trocar conhecimento, não é? Ok, vamos lá para o próximo número para ver o que acontece depois. Temos aqui a questão do número 8 que diz: um fio rígido de 62 centímetros de comprimento e 13 gramas de massa está suspenso por um par de fios flexíveis, em presença de um campo magnético de 440 militesla, que penetra perpendicularmente ao fio. Depois vem aí que pede-nos para determinar a intensidade e o sentido da corrente elétrica no fio rígido necessários para anular a tensão nos fios flexíveis de suporte. Ok? Então temos aqui um fio rígido de 62 centímetros de comprimento, está suspenso por um par de fios flexíveis. Ok? Então estamos a imaginar uma situação na qual temos aqui alguns fios flexíveis, não é? Temos dois fios flexíveis, vamos lá ver, ok, dois fios flexíveis. Depois o que diz, em presença de um campo magnético de 440 militesla que penetra perpendicularmente ao fio, ok. Então aqui temos um fio rígido, não é? Suspenso, que é suportado por estes dois fios aqui flexíveis, ok. Vamos lá ver, que penetra perpendicularmente, ok, dissemos que aqui existe um campo, não é? Que penetra perpendicularmente a esta superfície onde o fio se encontra. Estamos juntos? Depois vem, determina a intensidade e o sentido da corrente elétrica no fio rígido necessários para anular a tensão nos fios flexíveis do suporte. Ok. Acho que deu para perceber, não é? Dizem o seguinte, que estes fios aqui que vão suportar este fio aqui, não é? Este condutor aqui rígido, dizem que eles, na verdade, mostram, ou seja, demonstram um estresse, não é? Dada a carga que eles carregam. Estamos juntos? Estamos a dizer o seguinte, que aqui nós registramos uma tensão. Afinal, tensão é aquela força que a gente registra nas cordas e tal, correntes, por aí. Estamos juntos? Então, nós queremos saber qual deve ser a corrente neste condutor para que, de certa forma, consigamos anular estas tensões aqui. Literalmente estamos a citar ou estamos a assumir o seguinte, que queremos induzir, não é, uma força eletromagnética neste condutor, de tal forma que a força peso que aponta para baixo seja vencida em algum instante por uma força aqui, portanto, magnética. E a gente sabe que pela regra da mão direita, não é? Pela regra da mão direita, se o campo está a entrar, de certeza que a corrente tem que se mover para a direita para que então a força magnética aponte para cima. Estamos juntos? Ou seja, a corrente tem que apontar para a nossa direita. Estamos juntos? Então, é somente nesta condição. Quer dizer que a corrente tem que apontar para a direita. Mas para tal precisamos determinar esta intensidade. Afinal, aqui pede-nos para determinar esta corrente. Para tal, vamos lá primeiro achar o peso. O peso nós sabemos que é o produto aqui da massa e aceleração de gravidade. Estamos juntos? E o peso por nós ali achado vai ser igual à massa. A massa vimos que dá 13 gramas. E 13 gramas vai nos dar 0,013 kg, que terá que multiplicar pela aceleração de gravidade, e a aceleração de gravidade é 9,81, e nós vamos assumir que ela é aproximadamente igual a 10. E isto, na verdade, quer dizer que podemos deslocar uma vírgula ou multiplicar por 10, não é? Quer dizer que isto vai nos dar 0,13 newtons. Estamos juntos? Ou seja, o peso, na verdade, vai ter que nos dar 0,13
0,13 Newton. Chegado a este ponto, a gente conseguiu achar o peso. Estamos a dizer que este peso aqui deve se anular a esta força magnética. E para tal precisamos nos recordar o que diz a força magnética, tratando-se de um condutor ali sendo percorrido por uma corrente, não é? Ou seja, na presença de um campo magnético. Nós temos que esta força, não é, vai ser dada ali pelo produto do campo magnético, o comprimento destes condutores, a corrente e o seno do ângulo θ. E nós sabemos que o seno do ângulo, na verdade, nós vimos que o problema já diz que este campo aqui penetra perpendicularmente e aonde estiver o fio também. Então, este ângulo aqui de certeza que é de 90 graus e seno de 90 vai nos dar 1. Quer dizer que esta força aqui vai ter que ser igual ali ao produto do campo magnético, o comprimento, assim como também terá que multiplicar pela corrente. E isto, por sua vez, deverá ser igual ao peso. Estamos juntos? Pois é somente mediante esta condição que o estresse aqui nos fios, não é? A tensão ali nos fios será, portanto, anulada. Estamos a dizer que aqui a corrente, no caso, não é? A corrente vai ter que ser dada ali pelo peso, que vai ter que dividir aqui pelo campo magnético e o comprimento. E a gente sabe dizer que o peso, conforme a gente acabou de determinar, dá-nos 0,13 Newton, e tudo por sua vez vai ter que dividir pelo campo magnético. E o campo magnético foi dado ali é de 440 militesla. Então quer dizer que isto é 0,440 tesla. Estamos juntos? E depois isto terá que multiplicar aqui pelo comprimento. E o comprimento foi de 62 centímetros, que na verdade é 0,62. E a gente sabe dizer que este produto aqui no denominador, não é? Se forem usar aí as vossas calculadoras, isto vai nos dar, na verdade, aí vai nos dar 0,27. Estamos juntos? E aqui a gente pode sim dizer que a corrente, na verdade, vai ser ali igual a 0,48 amperes. Esta aqui tem que ser a corrente aí, portanto, nesta barra, não é? Induzida nessa barra, aliás, para que então consigamos induzir esta força eletromagnética que consiga então aliviar o estresse, não é? Ou seja, as tensões nesses cabos aí. Estamos juntos? E assim a gente já havia resolvido o problema. Estamos juntos? Já havia resolvido o problema, tanto ao sentido aqui, não é? Ao sentido solicitado, vimos que a corrente tem que sim se deslocar para a direita para que então a força magnética consiga aliviar os estresses nesses cabos. Tá bem? Vamos lá para outro número.